Vimos anteriormente que no regime de câmbio fixo, a autoridade monetária perde a política monetária. Por quê? Porque a política monetária passa a ser um subproduto das intervenções no mercado cambial. A tentativa de estimular a economia expandindo a quantidade de moeda acaba sendo neutralizada, acaba sendo obstaculizada pelo fato de que isso gera um desequilíbrio no mercado cambial, uma tendência de depreciação ou de desvalorização cambial. Sejamos rigorosos no conceito e lembremos lá no início que o termo depreciação e apreciação, os termos depreciação e apreciação são usados no contexto de câmbio flutuante. Já quando eu estou num contexto de câmbio fixo, fala-se em desvalorização ou valorização. Então, a tentativa de estimular a economia reduzindo a taxa de juros abaixo da internacional produz uma pressão por desvalorização, que se a autoridade monetária quiser manter o câmbio fixo, vai ter que neutralizar vendendo moeda estrangeira, retirando moeda doméstica de circulação. Então, joga-se moeda doméstica de circulação, isso reduz a taxa de juros abaixo da internacional, na sequência isso tem que ser revertido. Portanto, se perde a política monetária. Ora, a autoridade monetária tem uma alternativa. Qual a alternativa? Desvalorizar a taxa de câmbio. O que significa isso? Significa que o regime de câmbio fixo anteriormente, digamos, era de R$4 por $1, e agora a autoridade monetária refixa o valor da moeda para R$6 por dólar, por exemplo. Parece uma alternativa simples, mas ela é uma alternativa, na verdade, muito complexa, porque a base de funcionamento do regime de câmbio fixo é a crença de que a autoridade monetária vai manter aquele valor. Os agentes tomam decisões de alocação dos seus recursos, de endividamento, de compra de ativos, de constituição de passivos, de dívidas, na crença de que o regime vai se manter a R$4 por dólar. Se eu me endivido a R$4 por dólar, daqui a pouco há uma desvalorização de 50%, vai a cotação de R$6 por dólar, talvez eu me torne insolvente, a minha empresa deixe de existir, eu vou quebrar, há uma redistribuição de recursos. A mesma coisa vale por uma valorização no sentido contrário. Então os governos, historicamente, nós vamos ver isso particularmente lá no padrão ouro, mas mesmo também no regime de Bretton Woods, sempre que é um regime de câmbio fixo, as autoridades monetárias hesitam em desvalorizar, ainda que historicamente tenha acontecido, ou valorizar. A tentação é grande para tentar estimular a economia, porque há algum processo de desequilíbrio externo em que aquela taxa de câmbio não permite mais que a economia seja competitiva, aí eu desvalorizo a moeda para tentar melhorar o resultado em conta corrente, elevar o nível de reservas. Então tudo isso tende a ser atraente. Por outro lado, quando o Banco Central adota políticas de desvalorização sistematicamente, o caso da Inglaterra é paradigmático, né? Era a grande economia, a principal referência do padrão ouro. A partir do momento que ela desvaloriza em 31 e desvaloriza várias vezes no pós-Segunda Guerra Mundial, isso vai minando a credibilidade da manutenção por parte dos demais agentes de riqueza em libras, porque cada vez que a libra desvalorizava, havia uma perda de capital, uma perda de patrimônio para quem se posicionou em libras. Isso foi afastando aos poucos, não é, o interesse dos agentes em manterem posição em libra. Então, há um trade-off aí, e há uma escolha difícil para os governos entre manter a credibilidade ou tentar combater o desemprego, melhorar os resultados em conta corrente. Tá? Então esse é o dilema fundamental. Vamos dar uma olhadinha a isso de forma um pouquinho mais estilizada, usando alguns gráficos. De novo, a valorização é uma política oposta à desvalorização. No pós-guerra, na época do padrão dólar-ouro, nós vamos ver países como a Alemanha fazendo isso, né, porque tem uma situação de excesso de competitividade externa. Também vamos olhar isso mais de perto, de forma analítica, mais adiante ainda no tópico 5 da nossa disciplina, voltando no tópico 6, né, seria o problema oposto, mas ao mesmo tempo é um dilema para a autoridade monetária. E as políticas de desvalorização e de valorização implicam a autoridade monetária repactuar com a sociedade o valor, né, refixar o valor da taxa de câmbio num novo patamar e se comprometer a comprar e vender para manter aquele preço no novo patamar. Vamos notar que, a partir do momento que há uma desvalorização ou valorização, isso gera essa desconfiança. Ora, se antes a autoridade monetária tinha um compromisso e não cumpriu, por que agora ela vai cumprir? Então, não é à toa
que toda vez que a autoridade monetária desvaloriza ou valoriza, isso cria incentivos para que no momento subsequente, vamos imaginar o caso lá de desvalorização, quando a autoridade monetária se vê diante novamente de uma pressão, porque o desemprego está elevado, porque os déficits em conta corrente estão crescendo, os investidores já têm uma outra forma de olhar, né? É a nossa hipótese de expectativas racionais. Os investidores não são enganados sistematicamente. Ele incorpora como informação no seu modelo heurístico que a autoridade monetária pode decidir desvalorizar, né, a moeda nacional frente à moeda estrangeira. Se a autoridade monetária fez isso no passado, nada impede que ela volte a fazer no futuro. E isso precipita ataques especulativos, que é exatamente o que historicamente nós vamos observar. A desvalorização cambial implicaria, portanto, em refixar o valor da moeda de E0 ou EO para E1. Então a autoridade monetária não vai ser obrigada a intervir depois que se faz uma política monetária expansionista e a curva A se desloca, né, de A1 para A2 e o equilíbrio vai do ponto 1 para o ponto 2, eu não tenho mais o compromisso em manter em E0. Eu simplesmente deixo a taxa de câmbio se acomodar um novo patamar e digo, bom, a partir de agora eu vou comprar e vender moeda estrangeira para preservar E1. Só que, novamente, muitos agentes nessa circunstância vão perder dinheiro. E diante de uma nova situação de desequilíbrio macroeconômico, a autoridade monetária perde credibilidade ao dizer eu vou defender custe o que custar E1. Lá atrás, não defendeu custe o que custar E0. Isso aconteceu inúmeras vezes na história, inclusive relativamente, de uma forma recente, quando o Banco Central da Inglaterra foi colocado diante de uma pressão lá na crise do sistema monetário europeu no começo dos anos 90. Lembrando a historinha, houve a unificação da Alemanha, né? O leste foi incorporado a uma Alemanha reunificada, isso implicou políticas expansionistas bastante importantes. O governo alemão, no momento seguinte, se preocupa com a pressão inflacionária e aumenta a sua taxa de juros. Só que o marco e a taxa de juros em marco era a baliza para os demais países europeus que tinham suas moedas fixas entre si. Na prática, fixas diante da moeda mais forte, que era o marco. Quando o Banco Central alemão eleva sua taxa de juros, isso gera uma pressão sobre os demais, que deveriam elevar suas taxas de juros também. Muitos investidores observam essa situação e olharam os países que estavam com dificuldades macroeconômicas, com desemprego elevado, e pensam o seguinte: estes países não vão bancar o custo de elevar ainda mais suas taxas de juros e aprofundar as suas recessões, que já vinham em curso, né, e os níveis elevados de desemprego, e simplesmente apostaram na desvalorização dessas moedas. O George Soros já era famoso e ficou mais notório ainda por ter liderado um ataque especulativo contra a libra esterlina com base neste raciocínio. O governo inglês não vai bancar o custo político de aprofundar a recessão e o desemprego para manter a libra dentro da sua faixa de flutuação frente às demais moedas, frente ao marco, e portanto ter que elevar sua taxa de juros. De fato foi o que aconteceu, houve uma desvalorização da libra esterlina nesse momento. Essa temática nos remete diretamente à ideia das crises de balanço de pagamentos com fuga de capitais. Foi recorrente nos países que adotaram regimes de câmbio fixo, processos nos quais, a partir de um determinado momento, os agentes deixam de acreditar que o Banco Central vai manter a sua moeda fixa num determinado valor, em função de inconsistências macroeconômicas, em função de processos que vão gerando o quê? Expansões no nível de atividades inconsistentes com a capacidade de preservar reservas, interferindo no mercado cambial, mantendo, né, o valor da moeda naquele patamar. Quando isso acontece, eu crio um risco cambial. Quando os agentes econômicos olham e não acreditam mais que a taxa de câmbio esperada vai ser igual à taxa de câmbio oficial, mas vai ser um nível maior, isso desloca a nossa curva de paridade de juros, né, para usar o esquema analítico que nós temos aqui, e isso pressiona a autoridade monetária ou aumentar a taxa de juros significativamente para preservar o regime cambial e pagar aquele risco cambial, ou há uma fuga de capitais, e isso implode é uma boa expressão, né, porque explode desde dentro, o regime de câmbio fixo. Algumas vezes o Banco Central eleva a taxa de juros e protege o câmbio fixo. Hong Kong foi muito bem sucedida
mas com um custo elevado. Lá quando há crise financeira asiática, na Hong Kong mantém um regime de câmbio fixo, sempre lembrando que o Hong Kong é uma área administrativa especial, era independente, foi por muito tempo uma colônia britânica, depois ela foi reincorporada à China e manteve alguns privilégios, inclusive, né? É um país, dois regimes, como se dizia, tanto politicamente como economicamente. Mais recentemente, a questão política está mais complexa, mas a China ainda manteve essa dualidade econômica, né, com uma moeda própria, com exportações, importações, registros econômicos, inclusive de PIB próprios. Em algum momento do futuro, provavelmente a incorporação econômica vai ser completa, assim como a incorporação política nesse momento está se passando e há uma redução da autonomia política de Hong Kong. Bom, não é esse o nosso foco. O fato é que Hong Kong mantém um regime de câmbio fixo com dólar estadunidense. Em muitos momentos esse regime foi pressionado e houve uma forte elevação da taxa de juros. Vamos olhar graficamente como seria essa crise no balanço de pagamentos. A situação inicial dessa economia é o ponto 1, a economia está em equilíbrio quando a taxa de juros doméstica é igual à taxa de juros estrangeira dentro do valor oficial da taxa de câmbio. Agora vamos imaginar que há uma perda de credibilidade e a emergência de um risco cambial. Na nossa curva de paridade de juros, o risco cambial é zero, porque a taxa de câmbio esperada é igual à taxa de câmbio oficial, que tem que ser igual à taxa de câmbio à vista. Quando surge um risco cambial em que E1 é maior do que a taxa de câmbio oficial e, portanto, há uma variação esperada da taxa de câmbio, a curva de paridade de juros se eleva. Diante disto, né, qual a alternativa? Há uma fuga de capitais. Ou eu deixo a taxa de câmbio desvalorizar, ou eu vou ter que vender moeda estrangeira para abastecer o mercado e aplacar, digamos, essa demanda por ativos em moeda estrangeira. E ao fazer isso, eu reduzo a taxa de oferta de moeda doméstica e elevo a taxa de juros, pagando esse prêmio cambial criado, né? Então, diante dessa nova curva de paridade de juros com o risco cambial, o Banco Central vai ter que vender moeda estrangeira, as reservas vão cair, diminui a oferta de moeda doméstica e sobe a taxa de juros. É claro que eu posso ter uma nova rodada em que a taxa de câmbio esperado vá para E2 maior do que E1, se as inconsistências macroeconômicas persistirem, e isso, inevitavelmente, em algum momento, vai minando as reservas e a autoridade monetária é obrigada ao quê? A desvalorizar a moeda. Ou a elevação da taxa de juros pode aplacar essa percepção de risco num primeiro momento e a situação se estabiliza macroeconomicamente. O dado objetivo é que quando perde-se a confiança na manutenção da paridade, na paridade cambial, na taxa de câmbio oficial, isso implica uma dinâmica de pressão crescente sobre a autoridade monetária e geralmente eu vou ter uma fuga de capitais que desmorona o regime de câmbio fixo nos parâmetros em que ele estava pré-estabelecido. Para consolidar, tipicamente essa crise envolve uma fuga de capitais, né, em que as perdas de reserva vão estar acompanhadas por essa suspeita de desvalorização. Isso cria uma dinâmica autorrealizável. Se os agentes deixam de acreditar na consistência do regime cambial, isso gera uma especulação que, por sua vez, acaba criando uma crise monetária, porque as autoridades monetárias perdem a capacidade de sustentar o regime. Essa foi a aposta do Soros lá com a Inglaterra, que se mostrou uma aposta bem sucedida. Muitas vezes, ao longo do tempo, essas apostas, em geral, sempre se revelaram também bem-sucedidas, salvo em momentos em que os ajustes deflacionários eram mais fáceis de serem realizados. Lá na época do padrão ouro, essas apostas eram mais difíceis porque, de fato, os governos produziam recessões nos níveis necessários para recriar a confiança e reestabilizar as suas moedas. No mundo contemporâneo, isso é mais difícil.